Com o anunciamento de Poppy Playtime 4, em setembro de 2024, as pessoas ficaram hypadas com o personagem que assumiria o posto de monstro principal do capítulo, já que nos capítulos anteriores, tivemos o Huggy Wuggy como monstro principal do capítulo 1, a Mummy Longlegs no capítulo 2 e o famigerado Catnap no capítulo 3. Porém, fomos surpreendidos com vários vilões sendo mostrados aos poucos para nós, o que nos dá a entender que o capítulo 4 haveria não só um, mas sim vários vilões agindo e nos caçando ao mesmo tempo. Esse vídeo não irá contar a história, muito menos a origem de cada vilão, mas sim contar o seu desenvolvimento e participação no capítulo, contar mais sobre cada um e como ele progrediu na gameplay. Bem-vindos a Playhouse. Protecting your dreams, the fun never ends. Cozy and cuddly, your new best friend, Yarnaby. O Yarnaby, por muito tempo, foi considerado o grande vilão do capítulo 4, mas após o último trailer do jogo, nós fomos surpreendidos pelo Dowie, que assumiu em menos de 5 dias para o lançamento do jogo a posição de monstro principal. Isso fez com que a maioria dos fãs do Yarnaby ficassem indignados, incluindo eu. Mas por incrível que pareça, eu acabei gostando muito mais do Dowie do que o personagem que eu estava esperando ver, e vocês irão entender meu ponto. No capítulo, o Dowie chama Yarnaby para nos atacar após ficarmos presos em uma sala, e a partir daí, temos uma mini perseguição stealth para não sermos pegos por ele. Porém, nós falhamos e corremos o máximo que podemos de Yarnaby. Dowie ajuda a gente a escapar, mas não demora muito até nós sermos surpreendidos novamente por Yarnaby. Após usarmos nossa mão azul para ligar as estações de máquinas, nós fugimos em direção a uma sala cuja estava lotada de fumaça vermelha. Yarnaby acaba pendurado em uma corda, e por conta da fumaça, suas partes feitas de lã começam a pegar fogo. Yarnaby, após ser queimado vivo, cai no precipício. Por incrível que pareça, essas são as partes que ele aparece, e nada mais do que isso. Yarnaby, na minha opinião, era para ser o melhor vilão do capítulo. A sua aparência, a sua personalidade e seu jeito de agir para tentar nos pegar, ele tinha tudo para dar certo, mas seu tempo de tela e seus bugs atrapalharam a experiência do jogador, e particularmente foi totalmente desperdiçado. Porém, não quer dizer que ele só tenha problemas. Por mais que seu tempo de tela tenha sido bem curto, eu sinceramente gostei bastante do que vi. A primeira perseguição stealth dele, apesar de ser extremamente scriptada, é uma das poucas partes do jogo que você sente o perigo na sua cola, como se a todo momento o Yarnaby só olhasse para trás e você estaria ferrado. A sua segunda perseguição e última, apesar de ser meio fraca e bugada, é bem frenética, pois a todo momento você tem que ficar indo de um lugar para outro para o Yarnaby não te pegar. E por incrível que pareça, eu gostei disso. Ao mesmo tempo que sinto que faltou muito mais participação do personagem no capítulo, pois sua segunda perseguição não foi bem vista pelo público, o personagem conseguiu ser carismático em várias ocasiões e sua relação com o Doutor foi muito legal de se ver. Minha nota para o personagem é 8,5. Eu nem preciso falar sobre esse, né? Literalmente o personagem mais injustiçado e inútil da franquia inteira. A quantidade de coisas que sabemos sobre o Pianosaurus é quase nula. Eu lembro de ter um documento espalhado por aí que conta mais ou menos o que o Pianosaurus está fazendo na prisão. Mas de resto, bolhufas. Para vocês terem uma ideia, nenhuma perseguição tivemos com ele. Ele aparece por literais 8 segundos de tela e depois morre. É uma coisa que eu não entendi até agora.
como eles têm coragem de fazer uma grande introdução do personagem, seu design, até mesmo um teaser somente mostrando sua música tema para um personagem que nem aparece direito. Na minha opinião, eu acho que a culpa disso tudo é do grande hype que a Mob colocou no personagem. Na minha percepção, eu acho que o Pianosaurus tinha esse tempo de tela definido desde sempre, mas a Mob precisava apresentar o personagem para o público e assim fez aquele mini teaser do personagem. E assim, isso não entra muito na minha cabeça porque eu me lembro de uma personagem do capítulo 3 que, mesmo não tendo sua grande apresentação, conseguiu ser a melhor vilã do capítulo. Mas enfim, eu ainda preciso falar de uma coisa que aumentou ainda mais o hype pro personagem, né? Que foi o vazamento acidental, entre aspas, que ele teve em novembro do ano passado. Basicamente, um cara no Twitter chamado Core, e não o Core que a gente conhece, é um outro cara chamado Corey, e não é E, é Y, ok? Não confundam. Ele postou esse seguinte tweet: Pianosaurus, #PopPlaytime4. E embaixo tinham duas fotos. Uma delas era uma foto do próprio Pianosaurus, que já era uma foto que já foi divulgada lá no ARG, e outra que eu achei uma imagem bem peculiar, porque eu não acho que os caras da Mob tenham sido burros de cometer uma gafe dessas, mas resumindo, um cara viu essa imagem aí, foi falar em um server no Discord da Mob, sei lá, algo do tipo. Ele viu essa imagem e foi falar tipo, deve ser um tal de Pianosauro, sabe? Fazendo um trocadilho entre ele ser um dinossauro e um piano. A Mob foi lá e bloqueou ele, sabe? Bloqueou esse comentário falando: esse cara aqui tá vazando o nome do nosso bicho. E a galera ficou tipo, tá bom, então o nome verdadeiro dele é Pianosaurus mesmo. Enfim, se eu ficar falando demais, eu vou apenas me repetir. Personagem inútil que não serviu pra nada na franquia. Eu espero de coração que a Mob faça uma atualização que acrescente no mínimo uma perseguição com ele, porque se ela só não quiser fazer, a #JusticeForPianosaurus vai crescer e crescer até chegar em um patamar que a Mob não vai gostar. 2 de 10. Triple time the friend and triple time the fun. DOEY. Love until the day that you die. Como esse é o monstro principal do capítulo 4, eu terei que resumir sua participação, pois o seu tempo de tela é gigantesco. Após fugirmos de Arnaby, Doi salva a gente do Pianosaurus e nos leva ao Porto Seguro. Ao mesmo tempo que aparenta estar extremamente desconfiado de nossas intenções, e principalmente as de Pop, Doi nos ajuda em vários momentos do capítulo, grande destaque inclusive perto do final, quando o 1006 está perto de invadir o Porto Seguro. Porém, não é o suficiente, pois o protótipo rouba nossos explosivos e os espalha pelo local, matando todos os brinquedos que estavam por lá. Doi se irrita conosco e tenta nos matar, mas um monte de destroços cai em cima dele e sua aparência muda para de um monstro terrível, com as crianças que estão dentro dele unindo seus sentimentos de fúria para nos atacar. Sim, Doi contém 3 crianças dentro de si. Infelizmente não temos escolha e somos obrigados a acionar a máquina de compactação, e Doi é esmagado. Esse aqui é um divisor de águas. Eu não sei se vocês vão entender minha situação com ele, mas tem vezes que ele é incrível e tem outras vezes que ele é chato. Para simplificar, vamos começar com as coisas boas. Sua personalidade meio lelé da cuca é bem legal. Esses momentos descontraídos do personagem que ele age como um piadista e meio bobão das ideias é bem legal, e assim mostrando seu carisma. Outra coisa boa é o seu design. Sua aparência de massinha com desenhos de braços com cores opostas e seus braços sendo das mesmas cores dos desenhos ficou bem legal. Agora que vocês irão entender o meu ponto. Ao mesmo tempo que sua personalidade é meio boba e legal, boa parte do tempo ele é extremamente obcecado em proteger o Porto Seguro, consequentemente sendo chato, sério, ameaçador, e eu não gostei disso. Eu não gostei muito desse lado responsável do Doi, justamente por não combinar muito com ele. E vocês podem falar,
Ai, mas o Dowie tem várias personalidades, porque tem várias crianças dentro dele. Sim, é verdade, mas em todo momento é algo sério acontecendo, e isso não é um problema. Isso é mais um problema meu do que do jogo mesmo, pois eu realmente queria ver mais momentos do Dowie sendo piadista, às vezes quebrando o clima, sabe? Esse é o Dowie que eu queria ver mais vezes. Outro detalhe é a sua aparência final, na sua batalha. Eu sinceramente gostei das cabeças e dos braços das crianças à beira da boca dele, mas de resto, sei lá, ficou bacaninha, mas sinto que faltou mais alguma coisa nesse design novo. Em resumo, os detalhes que fazem Dowie ser um personagem bacana também são pontos que fazem ele ser chato algumas vezes, mas ainda é um personagem legal. Isso sem contar a sua origem, que é extremamente pesada e incrível. 7,1. O doutor é bem complicado. Apesar de eu ter gostado bastante do desenvolvimento dele no capítulo, tenho que confessar que a batalha final dele é horrível. Na minha opinião, é a batalha mais chata de todas e consequentemente a pior. Para começar, vamos falar mais detalhes. O doutor é introduzido logo no início do jogo e ele dá a entender que sempre esteve observando a gente durante os 3 capítulos inteiros. E um leve detalhe que me surpreendeu foi a voz do Guilherme Briggs, que é basicamente um dos melhores dubladores do Brasil. Os caras tiveram o carinho de chamar um dos dubladores mais respeitados do nosso país para fazer parte do jogo, e eu achei isso incrível. O doutor desde então esteve mandando seus experimentos atrás de nós, mas não com o objetivo de nos matar, mas sim nos testar e ver se conseguimos chegar até o Porto Seguro e consequentemente até ele. Ele de vez em quando aparece nos monitores de algumas salas para só tirar com a nossa cara, falar que somos fracos, que somos iguais aos outros funcionários e tralalá. Mas após ficarmos um pouco tempo vivos, ele vai confessando que nós somos até que especiais, entre aspas. O que eu achei até uma baita evolução boa, tanto para o doutor que admitiu estar errado, quanto o próprio protagonista que controlamos. No final, nós precisamos usar a Omni-Hand para ligar o gerador de emergência do Porto Seguro, mas para conseguirmos ela, precisamos derrotar o doutor de uma vez por todas. E é aí que mora o problema. A boss fight dele é horrível, extremamente bugada, escura, fácil e o pior de tudo, ela não dá medo. Ela não dá a sensação de estar fugindo do doutor, muito pelo contrário, parece que você só tá andando pelo cenário e de vez em quando passando por alguns robôs com cabeça de TV e tipo, dando oi, tá ligado? Porque a IA desses bichos são horrorosas. Mano, tem momentos em que ou as IAs estão paradas na parede, só andando pra frente, sei lá, fazendo qualquer coisa, e outras vezes que elas estão surtadas, indo atrás de você, tipo, do nada, tá ligado? Ou seja, ou ela tá parada, ou ela tá te perseguindo, e isso é uma quebra de expectativa muito grande. Enfim, o doutor em si é um ótimo personagem, a lore por trás dele é fantástica e interessante, mas a batalha contra ele deixou muito a desejar. Nota 8,7, mas só porque é o Guilherme Briggs. Giving you the jitters might just be the Nightmare Critters. Nightmare critters come to play to gross you out in every way. We can't wait to wreck your day, so be very afraid. Eu poderia falar vários pontos citando a aparição dos Nightmare Critters aqui no capítulo, mas na real não tem absolutamente nada pra eu falar. Basicamente, eles são versões dos Smiling Critters do mal. E é isso, não tem muito o que falar a não ser isso. São só os Smiling Critters com visuais mais no estilo punk. Uma coisa que me deixou muito bravo por parte da Mob foi essa grande obsessão pelos Smiling Critters. Ela viu que os Smiling Critters fizeram sucesso no capítulo 3 e decidiu fazer essas versões dos Nightmare Critters só para vender pelúcia e merchan. Claro, não é um problema você querer vender produtos de um personagem seu. Pelo contrário, é algo bom até. O problema é que a Mob pensou tanto em vender brinquedo que no próprio jogo em que eles aparecem, eles quase nem participam do capítulo. Uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos tempos é que quando você cria um personagem,
Você tem que ter noção do quanto ele vai ser importante para sua história. Os Nightmare Critters, se parar para pensar, poderiam ser trocados facilmente pelos Marnie Critters originais, que não só teriam o mesmo impacto, como também seria maior, já que as pessoas que só jogam e não pesquisam sobre detalhes não vão fazer ideia de quem são os Nightmare. Minha nota para eles é 4,6. E isso é só porque o Wikileak é daorinha. Terrorizando, por favor, não me mata. Enfim, gente, esse foi o meu ranking. Como eu disse antes, o capítulo teve muitas chances de utilizar os monstros para algo melhor, mas o que foi nos apresentado não agradou a maioria dos fãs da franquia. Mas por outro lado, eu entendo a proposta da Mob. Ela queria fazer um capítulo contando a história e a lore do jogo, focando mais em detalhes como documentos, fitas VHS, diálogos e cutscenes, focando menos em boss fights extremas com adrenalina e essas coisas. O problema mesmo é que eles escolheram o pior capítulo para fazer isso. Justo no capítulo em que temos vários vilões agindo e nos caçando literalmente ao mesmo tempo, a Mob prefere não usá-los e focar mais na história do que no que realmente importava, que eram os vilões. Muito obrigado por terem assistido e saibam que a Playhouse estará sempre aberta para vocês. Voltem sempre!